Senhor Jesus, nesta manhã nós estamos olhando para Ti, Senhor. Tantas coisas que estão acontecendo, tantas coisas que vemos nesse tempo passado, mas nós olhamos para Ti, Senhor. Queremos que o nosso coração esteja afinado contigo, que nossos ouvidos estejam atentos. Ó Deus, como o Senhor queria, como o Senhor ansiava, para que o povo apenas desse ouvidos para o Senhor, porque o Senhor tinha palavras que poderiam ter evitado tantas coisas ruins que aconteceram. Que nós hoje, Senhor, possamos ter ouvidos, não só nós, mas Teu povo e até as pessoas de fora, que possam começar a ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Queremos ouvir, Senhor, muitas coisas estão aqui já, mas tem coisas que o Senhor quer falar conosco hoje, dentro da nossa situação. O Senhor quer fazer com que a gente entenda aquilo que o Senhor deseja para o nosso tempo, para nossos dias, Senhor. E nós queremos ter esse coração que ouve. Ajuda-nos, Senhor, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ok, então estamos dando sequência aqui. Mais uma vez, só para a gente se situar, nós estamos nesse segundo rei, desse período final, segundo de 4 reis, e o tempo dele ficou dividido em 3 partes, 4 anos sob o domínio do Egito, e depois 3 anos sob o domínio de Babilônia, na verdade 3 anos, apenas 3 anos, porque ele se rebelou, né? No final aqui, ele se rebelou contra Babilônia, mas a Babilônia continuou sendo a potência, continuou sendo a força dominante naquela época, mas o momento, ponto, até no livro de Jeremias, que nós estamos pegando informações, histórias e outros registros sobre essa época do livro de Jeremias. E o ano, parece que esse ano em que Babilônia derrotou o Egito, Babilônia se tornou a nova potência, esse ano, que é o 4º ano do rei Jeoaquim, foi um ano bem significativo, porque foi um ano que Deus falou várias coisas com Jeremias sobre esse tempo. E então, se foi de todo esse período, é o tempo profético em que Deus falou mais coisas, foi nesse 4º ano. Então, nós já vimos algumas coisas já no profeta Jeremias, só para, porque esse tema vai continuar, eu quero que vocês vejam comigo no livro de Jeremias, 2 capítulos que nós já lemos, que já vimos em relação a esse período, foram o capítulo 26 e depois, na semana passada, nós vimos também o capítulo 25 de Jeremias. E eu só queria que vocês, eu vou reler 2 ou 3 versículos de cada capítulo para pegar esse tema, porque vai continuar no capítulo que nós vamos estudar hoje. No capítulo 26 de Jeremias, que foi no princípio, esse 26 foi, parece que bem no comecinho, antes desse ano que nós estamos estudando, no princípio do reinado de Joaquim, no versículo 1, aí Deus fala com ele, versículo 2, põe-te no átrio da casa do Senhor, para falar todas as palavras, versículo 3, pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Versículo 4, diz-lhes, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então, se você fosse destacando na sua Bíblia, né? Mas pelo menos assim, eu queria ressaltar essa palavra ouvir, porque na Bíblia inteira, desde lá atrás, tem aquele texto muito famoso, né? Que é chamado até do Shema dos judeus, que é Deuteronômio 6,
mas ele começa, né, porque depois ele fala assim, para amar a Deus sobre todas as coisas e tal, mas antes de falar em Deuteronômio 6 sobre amar a Deus, ele fala: ouve, ó Israel. Então, essa palavra de Deus, de ouvir, essa chamada de ouvir, na verdade é o primeiro mandamento acima de todos, porque se nós não ouvirmos a sua voz, e é claro que isso não é audição física, né? Lembra aquela palavra que Jesus sempre falava nas parábolas? Quem tem ouvidos, ouça. Como assim, quem tem ouvidos? Todo mundo tem ouvidos, né? Tem um ou outro que é surdo, mas ele não estava falando sobre surdez. Quem tem ouvidos, ouça. Por que quem tem ouvidos? Porque aí lembra um outro versículo que é repetido várias vezes. Jesus repetiu naquele versículo, naquele capítulo, Mateus 13, de todas as parábolas. Aí quando Jesus contava parábolas, as pessoas não entendiam, né? Achavam muito interessante as histórias que Jesus contava, mas as pessoas não entendiam, e os discípulos chegavam para Jesus e falavam assim: explica para nós a parábola. E depois teve uma hora que os discípulos perguntaram: mas Jesus, né? Acho que quando eles entendiam, Jesus explicava, e eles falavam assim: uau, que coisa diferente, mas ninguém entendeu isso que o senhor falou na parábola, né? Agora que a gente está perguntando, o senhor está falando com a gente e a gente entendeu. Mas aí os discípulos fizeram uma pergunta muito básica, muito fundamental: por que o senhor fala em parábolas? Porque agora, explicando, a gente entendeu, mas toda a multidão que estava ouvindo não entendeu isso que o senhor explicou, né? Não entendeu a ideia da parábola. E aí Jesus cita o texto de Isaías, que quando Isaías 6, né, quando Isaías recebeu o chamado de Deus, Deus falou: Isaías, vai e fala para esse povo, mas esse povo é de duro coração, eles vão ouvir, mas não vão ouvir, eles vão ver, mas não vão ver, né? Eles não vão conseguir entender. Então, a maneira como esse versículo é citado, e ele é repetido em todos os evangelhos e no livro de Atos, esse texto de Isaías que fala assim, ele até fala assim: torna o coração desse povo duro. Eu estou falando em parábolas para que eles ouçam e não entendam. E a gente fala assim: Jesus, como assim? O senhor está falando as coisas e não quer que o povo entenda? E a ideia é que só aqueles, é como se fosse um código, só aqueles que têm o coração aberto é que vão conseguir entender. Então, esse texto, esse tema de Deus querer que as pessoas ouçam, que Deus realmente busca corações que entendam, né? Ele quer que nós entendamos, mas o coração da gente precisa ter abertura para isso, senão a gente não vai entender. Eu estou querendo só religar algumas coisas meio rápidas, assim, para vocês sentirem o contexto do capítulo que nós vamos estudar hoje. Mais um exemplo, né, mais um texto bíblico para confirmar isso, é aquela história do rei Salomão. Quando Salomão se tornou rei, e ele foi oferecer um monte de sacrifícios para Deus lá no tabernáculo, e Deus apareceu para ele no final, assim, acho que à noite, né, depois daquele dia, e Deus falou com ele parece aqueles contos de fábulas, né, assim: você tem 3 desejos, né, pede qualquer coisa, né, assim, uma coisa que não é muito característico de Deus. Dificilmente Deus aparece para alguém e fala: peça o que você quiser. Mas ele fez isso com Salomão, né? E Salomão fez um pedido que agradou muito a Deus. E a gente sempre entende, eu lembro vários anos atrás, quando um irmão trouxe isso, que eu ouvi isso pela primeira vez, porque tem os 2 relatos, em Reis e Crônicas. E a palavra, acho que em Reis, não é, porque a gente sempre pensa, Salomão pediu a Deus sabedoria, mas a palavra no original é um coração que ouve, que é a verdadeira sabedoria, que fala em Provérbios: o temor do Senhor
é o início da sabedoria. Por que o temor do Senhor é o início da sabedoria? Temor, não medo, mas reverência. Deus é muito importante. Quando alguém fala, e você não liga naquilo que ele fala, você nem está atento, aquilo não representa nada, você não escuta. Mas quando alguém que você considera como muito importante, quantas coisas você lê na notícia, vou tentar dar um exemplo meio bobo, né? Mas assim, quando você ouve opiniões, leitura, internet, televisão, sei lá, qualquer lugar, assim, quando alguém fala, você ouve uma opinião, uma análise de alguém que você não considera, de alguém que você acha que não representa, você pode até ouvir, mas assim, antes dele falar, você já descartou. Esse cara, ou esse homem, essa mulher, seja quem for, essa pessoa não representa, eu não vou dar atenção à análise que ele ou ela fez. Mas quando é alguém, por alguma razão, que você considera, opa, essa pessoa quando fala, eu vou dar atenção, porque eu acredito no que ela fala. Deu para entender? Então, é essa ideia que Deus está falando. Eu vou falar, mas falando as pessoas não vão entender, porque a maioria das pessoas não está dando importância para aquilo que Deus está falando. Mas se nós realmente valorizamos o que Deus fala, nós vamos ter um coração sensível, nós vamos ter um coração que anseia e que dá muito valor naquilo que é falado. Então, quando Salomão pediu a Deus sabedoria, verdadeiramente ele estava pedindo um coração que ouve, né? E isso ele teve por um tempo, porque no final da vida dele ele não teve um coração que ouve. Tanto é que quando o profeta chegou para ele e falou: porque você se afastou de mim, eu vou dividir o reino e tal, ele quis matar a pessoa, né? Quis matar Jeroboão. Ele não tinha um coração, mas o coração dele tinha se afastado de Deus. Então é mais ou menos essa ideia, que Deus, eu queria assim, acima de tudo, que vocês entendessem o papel de Jeremias, que é um papel muito ingrato. Jeremias chegou, mesmo pensando que Jeremias começou, vamos só voltar para pegar essa mesma ideia, no capítulo 25, um capítulo antes, que nós lemos no domingo passado, ele repete essa mesma ideia, Jeremias 25, versículo 3, durante 23 anos, do 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado a vós, madrugando e falando, mas vós não, mas olha aqui, vós não escutastes. Então nesse momento aqui, faz 23 anos que Jeremias está falando. Como é que você gostaria de ter? Assim, né? As pessoas geralmente falam assim: eu estou no ministério há 20 anos, há 30 anos, eu já fiz isso, e tenho igrejas, ou tenho ministério, tenho o quê? O que Jeremias podia apresentar depois de 23 anos de ministério? Qual que era o resultado, o fruto do ministério dele? 23 anos falando e ninguém escutando. Que tal como credencial, sei lá, como currículo de um homem, né, assim, do ministério dele? Faz 23 anos que eu estou falando e vocês não ouviram. Então o ministério de muitos profetas era ingrato, assim, e de Jeremias de forma especial, porque ele profetizou no momento em que, na verdade, desde o início, quando ele começou já no tempo de Josias, Deus já tinha falado que não tinha mais retorno, que o cativeiro viria. Então ele estava numa missão sem perspectiva. Ele não vai conseguir reverter isso. Então por que ele vai profetizar? Qual que é o objetivo? Ele não vai, nem no tempo de Josias, ele não vai mudar esse futuro, ele não vai mudar essa sentença. No entanto, vocês olham aqui, 23 anos depois dele começar a profetizar, ele está nesse 4º ano do rei Joaquim,
E Deus ainda está falando. Olha, presta atenção, versículo 4, embora vos tenha enviado o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, vós não escutastes. Olha esse tema aqui repetindo: nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Como é que a gente inclina, né? A gente não tem orelha como o cachorro, como o cavalo, que você consegue ver, né? Porque quando esses bichos, quando tem alguma coisa que chama atenção, a orelha muda de posição, né? O cavalo, você vê, quando o cavalo está bravo, ele deita as orelhas para trás. Quando ele está atento, ele tem todos os movimentos. A nossa orelha não se mexe. Mas Deus está falando sobre uma atitude de coração, que a gente teria que realmente ter essa atitude. Meu pai gostava de comparar com o girassol. Se alguém já viu, né, o girassol, e na verdade todas as plantas, mas girassol acho que é uma planta que você consegue ver, até o nome, né, girassol, né, que toda a planta ela muda de posição. Se você tivesse um vaso, né, uma coisa assim, então nessa posição o sol está ali, então tá virado. Agora se você coloca numa outra posição, ela vai mudar a posição dela para captar os raios solares. Então essa é a ideia. Nós teríamos que ter um coração inclinado. Incline os seus ouvidos para ouvir. Então, em todos esses casos, o que Deus está falando? Na verdade, apesar da sentença ser irrevogável, Deus continua falando. Quem sabe tem oportunidade. Ele não está falando que ele vai mudar a sentença sobre a Babilônia, mas alguma coisa poderia acontecer. O próprio rei Josias mostrou isso, que a profetisa falou com ele: eu não vou mudar minha sentença, mas porque você me buscou, não vai acontecer nos seus dias. Algo aconteceu na vida dele e da nação, e Deus mudou. Mas Deus está falando várias vezes: se vocês se arrependerem, eu vou me arrepender do mal, alguma coisa vai mudar. Então eu tenho falado isso muito nas aulas. O arrependimento é sempre o desejo de Deus. O arrependimento é sempre a melhor opção, sempre tem algum tipo de resultado, o arrependimento, e é isso que Deus está querendo, ok? Então, Deus está falando, eu sempre penso que isso é uma espécie de humilhação para Deus, né? Porque Deus, se Ele quisesse ser assim: eu já falei, está falado, vocês não querem, eu já dei chance, minhas advertências foram muito claras, se vocês não fizerem, vão para o cativeiro, eu não tenho obrigação de falar mais, está escrito na palavra, eu não tenho necessidade de falar mais nada. Então, assim, eu estou tentando criar um ambiente para vocês verem o capítulo que vamos estudar agora. Então é Jeremias 36, eu quero que vocês sintam esse contexto e também o coração de Deus, porque Deus está se colocando, ele faz isso várias vezes em Jeremias. Ele se coloca como o marido que foi traído pela esposa, e que naquela cultura o marido jamais, na verdade até está na lei de Moisés, que se a esposa trai e vai atrás de outro, assim, nem assim, o que está escrito na lei de Moisés é assim: se o marido manda embora, ele não pode ir atrás dela mais. Mas na cultura deles, a esposa que traísse, o marido não ia atrás. Ele fala isso em Jeremias 2. Ele falou assim: mas eu como marido, eu vou atrás, eu me humilho, eu me coloco no lugar de alguém que está de joelhos, suplicando para vocês voltarem, suplicando para vocês se arrependerem. Então Deus, que é o Todo-Poderoso, que não precisaria fazer isso, Ele está fazendo isso, e nós sabemos que depois de todas essas épocas na história, Ele se humilhou mais ainda enviando o Filho dele, né? Que era o gesto máximo. Ok, então Jeremias 36, estamos nesse mesmo ponto na história, né? Jeremias 36 começa: no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá,
veio esta palavra do Senhor a Jeremias: toma um rolo e escreve nele todas as palavras que te falei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde o dia em que comecei a falar-te, desde os dias de Josias até hoje. Então, lembrando do outro capítulo, quantos anos de profecia são? 23. Isso aqui é o mesmo ano daquele outro texto que nós lemos do capítulo 25. Foram 23 anos de profecias. Não é todo o livro de Jeremias, ok? Jeremias vai continuar profetizando por mais de 20 anos, né? Porque no quarto ano aqui, quantos anos faltam? Faltam 7 anos aqui, mais 3 meses, mais 11 anos aqui, são 18 anos e alguma coisa, até a destruição de Jerusalém. Então, 18 anos ele vai continuar profetizando, e tem várias profecias em Jeremias, que a gente sabe que foram no tempo de Zedequias, por exemplo, mas também não parou aqui, ele continuou profetizando, não sei se 10, 15, não sei quantos anos depois da destruição de Jerusalém, ele continuou profetizando, continuou convivendo com os que ficaram na terra. Jeremias não foi para a Babilônia, Daniel foi para a Babilônia, Ezequiel foi para a Babilônia, no cativeiro. Jeremias não foi para a Babilônia, ele ficou com o restante. Depois nós vamos, um pouquinho mais para frente, nós vamos estudar essa parte que está registrada também. Mas só para vocês entenderem que quando, nesse capítulo 36, e lembrando que então Jeremias não está organizado cronologicamente, mas em alguns capítulos, algumas profecias de Jeremias nós não sabemos a data, nem todas as profecias têm data. Mas o que está acontecendo aqui nesse momento? Deus falou no quarto ano, e eu quero que vocês vejam que Deus está dando chances. Significa que poderia ter revertido o cativeiro de Babilônia? Eu penso que não, porque ele já tinha falado, não, isso aí não tem, isso não está negociável. Mas ele está dando chances, porque olha aqui o que ele fala, versículo 3, ouvirão talvez. Se Deus fala talvez, se Deus não sabe se vai acontecer ou não, imagina a gente, né? Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu intento fazer-lhes. Para quê? Para que vocês fiquem simplesmente com medo, para que vocês fiquem aguardando, né, um acontecimento ruim? Não, a profecia tem o objetivo de trazer arrependimento, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então, é muito interessante, porque essas profecias tem outros lugares que falam em Jeremias, mas são no capítulo 26, voltando um capítulo 25, aqui novamente no capítulo 36, então tudo nesse começo de reinado de Joaquim, que faz, esse aqui é o quarto ano dele. O outro rei anterior só governou 3 meses, ou seja, nós estamos num período de apenas 4 anos e pouquinho depois de Josias. Josias, que foi um rei que até o final da vida dele serviu ao Senhor. Então nós estamos só 4 anos de apostasia, de abandono de Deus de novo. Então Deus está dando chance após chance. Muitas profecias de Jeremias, ele vai lá no templo, ele vai na casa de Deus. Nós já vimos aquele outro capítulo 26, que o povo quis até matar Jeremias, lembra? Faz poucas semanas que vimos isso, 2 ou 3 semanas que vimos capítulo 26. Então Jeremias está enfrentando o perigo, mas alertando, e Deus está dando muitas chances. Ouvirão talvez e se convertam do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Versículo 4, então Jeremias chamou a Baruque. Baruque aparece várias vezes aqui no livro de Jeremias. Ele é uma espécie de aprendiz, talvez,
secretário, assistente. Ele é uma pessoa que ele aparece várias vezes, né, no livro de Jeremias. Então ele chamou Baruque, filho de Nerias. A gente não sabe por que o próprio Jeremias não escreveu. Será que ele não tinha tanta facilidade? Ou será que ele, não tendo que escrever, ele focava mais no que ele estava, né, relembrando, né? Eu falo assim, né, que se essa tarefa fosse minha, de ter que reproduzir 23 anos de profecias, ok, talvez ele não profetizou todos os dias, nem todos os anos esses 23, mas ao longo de 23 anos, todas as profecias que Deus tinha dado para ele. Mas olha que coisa tremenda, eles eram chamados de videntes, eles viam as coisas, então aquilo ficava muito guardado. E uma coisa, né, hoje nós temos tantas tecnologias, tantas coisas que nos ajudam, então isso não está ajudando a nossa memória. É a mesma coisa de calculadora, ninguém faz mais conta, né, porque tem a calculadora. Então, outra coisa, isso foi uma experiência minha. Eu lá em Goiás, né, no tempo que a gente viveu lá, um senhor já de certa idade se converteu e ele era totalmente analfabeto. Ele era dono de um comércio pequeno, numa cidade pequena, mas ele era analfabeto. Ele não lia, não escrevia nada. E eu fiquei admiradíssimo com a memória que ele tinha. Ele lembrava de tudo, ele reproduzia. Então, nós temos essa muleta de escrever para a gente não esquecer, então a gente não força a nossa memória, né? Então, naquele tempo, provavelmente, ou foi algo também sobrenatural, né? Porque tinha muita coisa que Deus capacitava Moisés e os outros de escrever tudo, né? Imagina Moisés 40 dias vendo as medidas do tabernáculo e com certeza não estava anotando nada, nem gravando nada, e ele volta de 40 dias e ele tem que escrever e instruir as pessoas de todas as medidas que você lê no livro de Êxodo, tudo de memória, né? Então, ou eles tinham uma memória muito melhor do que a nossa, ou eles tinham algo sobrenatural, né? Mas isso aqui é tremendo. Então, ele chamou Baruque e escreveu, e Baruque escreveu, enquanto Jeremias lhe ditava todas as palavras que o Senhor lhe tinha falado. E essa, aqui fala que é para escrever tudo. Acho que em Jeremias 26, né, quando ele vai para o templo, Deus fala com ele: fale tudo que eu estou te mandando, não se esqueça de uma palavra. Em Jeremias 26 ele fala isso, né? E aqui a ideia é essa, assim, escreva num rolo tudo que eu já falei para você durante esses 23 anos. Então, todas as palavras que o Senhor lhe tinha falado. Então, versículo 5, ordenou Jeremias a Baruque: eu estou encerrado. Isso aqui os estudiosos não sabem, parece que ele não estava preso, mas isso aconteceu no mesmo ano. Esse capítulo 36 aconteceu aconteceu alguns anos depois do capítulo 26. 26 eles quase mataram Jeremias, né? Eles juntaram, queriam matar, e aí depois um falou, outro falou, tal, acabaram livrando Jeremias da morte. Então, provavelmente Jeremias ficou assim: eu não posso mais aparecer em público. Eu acho que é mais ou menos a ideia. Ele não estava preso. Em outro momento, né, no rei Zedequias, ele vai ser preso, vai ser jogado, mas isso aconteceu depois. Agora, nessa data, aparentemente ele não estava preso, mas ele falou assim: eu estou encerrado, eu não posso entrar na casa do Senhor. Ou era um temor dele, ou talvez até uma ordem do rei: você não me apareça mais, não sei, alguma coisa. Ele falou assim: eu tenho restrição, eu não posso ir. Então Baruque, tá, você quer me ditar tudo, eu escrevo. Agora, é aquela coisa, ele não sabia que depois, assim, agora que você escreveu tudo, agora vai você e leia. Ah, Jeremias, você não falou essa parte do contrato, né? Eu não sabia que fazia parte da minha tarefa. Portanto, entra tu e lê do rolo que escreveste da minha boca
as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. Então tinha um dia específico. Depois, pelo contexto, provavelmente assim, qual que era um dia de jejum dos judeus, assim, um dia de jejum normal? Talvez não fosse esse, mas tinha um jejum normal que era o dia da expiação, que aliás no calendário judaico aconteceu essa semana, acho que quarta-feira passada. Hoje à noite está começando a festa dos tabernáculos, né, pelo calendário judaico. O dia da expiação era o dia 10 do 7º mês. O dia da festa dos tabernáculos é uma semana inteira, 8 dias, mas começava no dia 15, então 5 dias depois. Então, hoje eles estão iniciando a festa dos tabernáculos em Israel, e onde os judeus celebram isso. Mas o dia de expiação era um dia de jejum, mas não sabemos se era esse, ou às vezes eles proclamavam um jejum específico. E muitos estudiosos acham, porque nós estamos, outra vez, lembrando que Babilônia derrotou o Egito, mas Babilônia veio nesse 4º ano, já desde o 3º ano de Joaquim, Nabucodonosor veio contra Jerusalém. Ele não destruiu nessa época, o mesmo Nabucodonosor destruiu no 11º ano de Zedequias, mas aqui ele está assumindo o controle, e a gente não sabe dos detalhes, talvez Joaquim não, porque se o rei de Judá tivesse falado assim, tudo bem, eu me submeto, talvez ele não tivesse vindo, mas acho que eles estavam resistindo, então o exército de Babilônia estava chegando. Pode ter sido um jejum por causa disso também, ok? Bom, então, no dia do jejum, final do versículo 6, também as lerás aos ouvidos de todo Judá que vem das suas cidades. Então, eles escolheram uma data em que, por exemplo, todo sábado, é interessante isso, né? Apesar de toda a idolatria, de tudo que estavam fazendo para abandonar o Senhor, eles iam no templo. É isso que a gente tem encontrado em muitas épocas na história de Israel, no Velho Testamento, que eles abandonavam o Senhor, mas continuavam na igreja, né? E isso tem muito a ver com nossos tempos hoje, né? Tem muita gente na igreja que está indo, assim, isso não cabe a gente julgar, e pode ser que isso se refira a nós, então não vamos aplicar isso aos outros, né? Nós podemos estar fazendo as coisas, ou coletivamente, ou mesmo individualmente, mas sem realmente servir a Deus de verdade. Então, mas ele escolheu uma data que não era só a cidade de Jerusalém que estaria na casa de Deus. Ele falou assim, vai e leia num dia de jejum, em que pessoas das outras cidades, todo Judá, vêm para estar no templo do Senhor, e que possam ouvir essas palavras. Versículo 7, outra vez, olha quantas vezes Deus está insistindo com isso, e como o coração de Deus anseia para que nós possamos realmente ouvir, ter esse coração que ouve a voz do Senhor. Versículo 7, pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor. Pode ser o quê? Como é que é isso? Pode ser que a súplica do povo no dia de jejum fosse aceito pelo Senhor. Mas em que condições que a súplica do povo seria aceito? Se cada um convertesse do seu mau caminho, pois grande é a ira e o furor que o Senhor pronunciou contra este povo. Então, vez após vez, e essa figura que ele usa várias vezes nos profetas, falando assim, Deus levantava de madrugada e enviava os profetas, Deus ia vez após vez. Então, o que nós entendemos sobre o coração de Deus? Se você lê nos profetas do Velho Testamento, no livro de Apocalipse, e onde mais na Bíblia aparece
que no dia no fim dos tempos, na volta de Jesus, no dia do juízo final, que vai ter muito juízo, muita gente vai morrer, muita gente vai ser condenada. Se você lê essas passagens sem entender essa parte aqui, você não entendeu o coração de Deus, porque o coração de Deus não deseja. Deus já tinha dado o decreto dele, como já falei, Deus não precisava fazer mais nada. Ele já tinha advertido antes, o povo já tinha se feito de surdo, e Deus não precisava, ele já tinha. Falei, gente, eu já avisei. É como o pai ou a mãe que fala assim: filho, se você fizer isso mais uma vez, você vai apanhar, ou vai ficar de castigo, ou vai ficar sem isso. Quantas vezes os pais precisam falar, quantas chances precisam dar? E a gente aprende muito assim, todo livro, todo curso que ensina os pais como criar os filhos não fique prometendo e não cumprindo, não fique falando que vai bater e não bate, não fique falando que vai dar um castigo e não dá. E Deus faz isso, Ele fala um monte de vezes, porque Ele não quer disciplinar, Ele não quer trazer juízo, né? Então, pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, pois grande é a ira. Quanto maior o castigo, quanto maior o juízo, mais Deus vai insistir para que não seja necessário, né? Então, nós já falamos várias vezes, o cativeiro, o que vai acontecer no final desse período, é o estágio máximo de disciplina. Tudo que Deus usou durante todos os séculos, todas as medidas, várias coisas que foram muito duras, mas nada chegou a esse ponto. O ponto máximo de juízo da parte de Deus era o cativeiro. Então, por isso que ele está insistindo muito. Quem sabe vocês vão ouvir. Versículo 8: fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo o que lhe havia ordenado Jeremias o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano, agora isso aqui pode ser, tem sequências que a gente não sabe se ele leu 2 vezes, ou se esse 5º ano está se referindo ao que aconteceu no 8º, e pode ser que esse processo de Jeremias ditar tudo que ele falou durante 23 anos, pode ter demorado alguns meses, porque ele começa o capítulo falando no 4º ano, e agora no 5º ano é que vai acontecer o resto das coisas. Então, no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, apregoaram jejum. Então, é bem possível que esse seja o jejum que ele leu. Ele leu todas as palavras, né? Pregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo de Jerusalém, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém. Leu Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias. Aqui é difícil a gente visualizar, mas provavelmente, porque quando fala templo, por mais que a gente saiba, quando ele fala assim que ele leu no templo, a gente imagina os nossos templos de hoje, uma casa, né, de adoração, e todo o povo lá dentro do templo. E nós sabemos que o templo, o tabernáculo, o templo do Velho Testamento, as pessoas não entravam dentro do templo. Então, aonde que Baruque estava lendo? Claro que não era dentro do templo, ele estava lendo no lugar, parece que tinha uma câmara, um lugar assim de talvez mais alto, porque fala de um portão. Então tinha um pátio, provavelmente tinha uma área, um pátio bem grande, o povo estava reunido ali, e ele recebeu permissão para ocupar esse lugar talvez mais alto, para conseguir ler para todas as pessoas lá. E lembra que além de não ter meios eletrônicos de anotar as coisas, né, de gravar, de anotar, eles também não tinham microfone, né? Então eles tinham que falar, né, com a força da voz mesmo, né? Então, leu Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba.
O escriba a escriba a gente entende a pessoa que escrevia, anotava os registros, mas o escriba em vários reis, ele era como um dos ministros. O escriba era sempre considerado uma pessoa muito importante. Então esse escriba lá, no átrio superior à entrada da porta nova na casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Então, eu vou continuar lendo aqui, nós vamos ver o que acontece, mas só para dar uma ideia, antes de... ele lê o livro, ele lê o rolo lá de tudo que ele escreveu, e agora vai ter uma série de situações em que alguém ouve e manda falar assim, porque quando ele faz essa leitura, apesar de ser num dia de jejum, não tem nenhum, o rei não está presente, essa primeira leitura, o rei não ouve, e nem vamos dizer assim, o alto escalão dos oficiais dele. Quem ouve e que vai começar, então, até essa história é contada em detalhes para mostrar como Deus, o próprio Deus, foi abrindo os caminhos para que essa palavra chegasse ao rei. Deus queria que o povo ouvisse, mas Deus também queria que as autoridades ouvissem. Então Deus vai encaminhar as coisas para que essa palavra chegue ao rei, a todos os oficiais, para dar uma chance. Então essa é a oportunidade que Deus está dando. Então, quem que ouve primeiro? No meio de todo o povo, tem um tal de Micaías, versículo 11. Quem que é Micaías? Micaías, provavelmente ele mesmo não era um oficial, mas ele é filho de um oficial. Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã. Esse Safã, ele aparece lá atrás no tempo do rei Josias. Safã era um dos que ajudou Josias a fazer a reforma na casa de Deus. Então são altos oficiais, mas ele é filho. Então Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor naquele livro, e ele desceu à casa do rei, mas ele não vai falar com o rei, ele não tem acesso ao rei. Ele desceu à casa do rei, à câmara do escriba. É mais ou menos como é uma sala dos caras importantes. Ele vai lá, assim, não é do rei, mas ali ele vai encontrar todos os do alto escalão reunidos ali. Então onde todos os oficiais estavam sentados. Então aí tem Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semaías, Elnatã. Olha, tem alguns nomes, tem informações que não são tão pertinentes para nós, mas eu queria chamar a atenção para esse Elnatã. Elnatã, que estava ali, filho de Acbor, ele é sogro do rei. A gente descobre depois que Joaquim é casado com a filha dele. Então Elnatã é sogro do rei. E se você volta naquele capítulo 26 que nós estudamos antes, lembra de um profeta chamado Urias, que profetizou, e aí todo mundo, assim, o rei foi contra, ele fugiu para o Egito, e aí Joaquim mandou buscar o cara lá no Egito e trazer de volta. Quem fez isso? Esse Elnatã. Elnatã, ele é próximo do rei, ele é sogro do rei, ele faz parte vamos dizer assim, do ministério, e foi ele que buscou o profeta, que falou as palavras de Deus e trouxe de volta para ser morto. Então, esse é o cara aqui. Elnatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros oficiais. Então, quais são os estágios? Olha só como Deus foi preparando o caminho. Primeiro, ele foi ler num dia de festa, de jejum, que ele encontrou todo o povo de Jerusalém e das outras cidades. Importante isso, todo o povo ouviu. E aí tinha um lá que não era do escalão, mas era filho de um deles. Então ele falou: uau, isso aqui é importante. A gente não sabe se ele foi com má intenção ou boa, mas provavelmente boa. Assim, os outros precisam escutar isso. Então ele não tinha o rolo, mas versículo 13, Micaías lhes anunciou todas as palavras. Olha a memória dos caras, né? Ele escutou Baruque lendo.
Claro que ele deve ter feito alguns resumos, né? Mas ele anunciou, ele fez um anúncio na sala do ministério, ele falou todas as palavras que ouvira Baruque ler do rolo aos ouvidos do povo. E aí, eles falaram assim, isso aqui é sério. Eles estavam interessados, eles estavam querendo ouvir, não sei, mas eles pelo menos prestaram atenção. Pelo menos, né, nós estamos vendo algo acontecendo, né, que a gente não tem nenhuma reação do povo, mas aqui tem alguém que está dando alguma atenção. E aí eles, versículo 14, todos os oficiais mandaram Jeudi, filho de Netanias, parece que fala filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, provavelmente porque ele era descendente, né, provavelmente de um estrangeiro, né, o filho de Cushi, né, filho de Cusi, dizer a Baruque: toma contigo o rolo que leste aos ouvidos do povo e vem. Então Micaías relatou, mas eles quiseram ouvir. Ele falou assim: chame o cara que leu, fale com ele para trazer o rolo e venha e leia para nós. Então assim Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e foi a eles. Disseram-lhe: assenta-te e lê-o aos nossos ouvidos. Leu Baruque aos ouvidos deles. Gente, devia demorar um pouco, né, essa leitura completa, né? Leu aos ouvidos deles, versículo 16: ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros. Agora, tudo isso aqui tem bastante detalhes, mas tem algumas coisas que a gente não sabe. Eles estavam temerosos porque isso é palavra de Deus e isso vai acontecer conosco, ou eles estavam temerosos porque alguém está falando coisas muito sérias e o que o rei vai fazer? Porque o rei, nós já vimos, o rei já tinha matado um profeta. Então, né, de onde que vinha o temor? Mas eles ficaram temerosos e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. Mas antes eles quiseram saber um pouquinho mais. Como é que veio? Quem que é Baruque? Como é que veio essa palavra? Versículo 17: então perguntaram a Baruque: declara-nos, como escreveste isto? Acaso te ditou o profeta todas essas palavras? É mais ou menos assim: quem é você? De onde que vem? Jeremias a gente conhece, você a gente não sabe quem você é. Agora, isso aí veio do profeta Jeremias, ou você inventou um pouco disso? Enfim, assim, como é que você escreveu tudo isso? Respondeu-lhes Baruque: com a sua boca, claro, ditava-me todas essas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Assim, mais ou menos assim, né? Como é que eu escrevi? Eu escutava e escrevi. É mais ou menos como Jesus, os fariseus falaram com aquele cego em João 9, né? Assim, como é que foi isso? Ué, o homem falou, ele me curou, o que você quer saber mais, né? Então, assim, ele falou tudo, quer saber? Tudo isso aqui é do profeta Jeremias, ele falou, ele recebeu de Deus e eu apenas escrevi. Então disseram os príncipes a Baruque: vai. Então aqui que você percebe que o temor deles é mais do rei do que de Deus. Vai, mas eles estavam sendo bonzinhos com Baruque também, né? Vai, esconde-te, tu e Jeremias. Eles conheciam, eles serviam o rei, já fazia 4 anos, eles sabiam quem ele era, né? Então, você vai, se esconda, você e Jeremias, e não deixe ninguém saber onde vocês estão, porque provavelmente vai acontecer o pior. Então, versículo 20: foram ter com o rei no átrio, mas nem foram com o rolo, né? Não foram com o livro. Foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então, porque vocês vão ver depois que o rei não vai deixar ler o livro todo. Então o rei
ouviu, pelo menos a síntese da mensagem, né? Então, assim como aconteceu antes, Micaías foi e contou, aí eles falaram assim, não, a gente quer ouvir a leitura. Aí levaram Baruque e ele leu. Agora eles fizeram a mesma coisa, para ir ao rei, primeiro eles contaram tudo que aconteceu, tudo que estava escrito. Mas aí, então eles contaram aos ouvidos do rei, aos ouvidos de todos os oficiais que estavam em torno do rei. Versículo 22. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês. O 9º mês, assim, porque os meses do calendário judaico não batem com o nosso, mas era inverno, o 9º mês é inverno, era mais ou menos, no nosso ano, era de novembro para dezembro, que aqui é calor, mas lá é frio, né? A estação do inverno. Então, eles estavam na casa de inverno, pelo 9º mês, diante dele havia um braseiro aceso. Geodi só conseguiu ler 3 ou 4 folhas do rolo. O rei cortou com canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Então, eu queria, assim, por que tem histórias, tem situações que a Bíblia conta tão resumido, mas esse aqui, ele vai contando. Então, Micaías foi, depois os escrivãos, você conta todos os estágios, para mostrar que Deus deu a chance ao rei de ouvir as palavras. Ele ouviu as palavras, ele não quis escutar a leitura, mas ele já tinha ouvido. Então, isso me fala tão alto de duas coisas. Uma, o anseio de Deus, que eu falei no início da aula, o anseio de Deus de ter pessoas que têm um coração desejoso de ouvir. Gente, qual dos líderes, desde os líderes da igreja até a menor pessoa, a pessoa recém-convertida, a pessoa mais simples da igreja, quem vai dizer que não quer ouvir a voz de Deus? Ninguém fala isso. Só que no nosso coração, e aí inclui todos nós, existe uma resistência. Se Deus fala alguma coisa que vai contra a nossa teoria, a nossa inclinação, o nosso entendimento, se tem alguma coisa que vai contra aquilo que a gente gostaria de ouvir, a gente tem resistência. Isso não pode ser Deus. Então Deus está querendo, Deus está procurando, Deus só não fala mais porque nós não temos as nossas orelhas voltadas para ouvir Deus, nós não estamos interessados de verdade em ouvir o que Deus realmente tem a dizer. Então esse é um problema. Agora, apesar disso, Deus ainda insiste em dar advertências, porque Deus não vai julgar. Em nenhum momento na Bíblia você tem juízo sem advertência antes. E como eu falei, quanto mais sério o juízo, mais advertências, e mais claras e mais insistentes são as advertências de Deus. Eu li na semana passada, acho que não vai ter tempo de ler hoje de novo, mas eu queria lembrar Apocalipse 10, um texto, um capítulo curtinho, e é um texto muito importante. Eu queria que vocês lembrassem Apocalipse 10 e 11. No capítulo 10, tem uma visão lá de um anjo falando que vai ter pouco tempo, está acabando o tempo, só falta um anjo para tocar, né? Foi na sequência dos 7 anjos que tocaram as 7 trombetas. Então no capítulo 10, 6 trombetas já tinham sido tocadas, e ele está falando assim, olha, o 7º anjo vai tocar, e falta pouquinho tempo, mas nesse pouquinho tempo, aí tem até um livrinho, né, como aconteceu com Ezequiel, tem um livrinho que João tem que comer, e é doce no paladar, mas amargo no estômago, porque a palavra de Deus é maravilhosa, a experiência de ouvir de Deus é inigualável, mas existem coisas que Deus fala que são difíceis de falar, difíceis de presenciar. Então tem uma palavra doce, mas ao mesmo tempo causa alguns efeitos amargos, e aí ele fala, você ainda precisa profetizar para muitos reis e línguas e governantes,
E daí, no capítulo 11, tem as duas testemunhas que têm que profetizar e falar do juízo de Deus para todas as nações. Então, o que isso diz para mim? Que antes do final, Deus vai levantar uma palavra muito forte. Deus não vai agir diferente na nossa época de todas as épocas anteriores. Se nós estamos perto do juízo de Deus, da vinda de Cristo, do final de todas as coisas, Ele vai advertir, Ele vai falar muito forte com a sua igreja, e nós devemos estar atentos, porque pode ser que comece a falar e a gente não escute, a gente não dê valor. Pode ser que seja como aquelas vozes que eu falei, que na internet ou na televisão, que a gente fala assim, esse aí não, eu não escuto isso aqui, eu não quero ouvir isso, né? Tem muita coisa hoje, né, sobre fake news, sobre a notícia, sobre a mídia, mas gente, não é só a mídia que é seletiva, nós somos seletivos, a gente escuta, a gente busca, a gente procura ouvir o que nos interessa, o que confirma o que a gente já acredita, né? Todo mundo sabe que no Facebook eles mandam, ou no Google, né, eles têm os históricos, sabem o que você procura, então eles mandam para você aquilo que, você não quer ser amigo dessa pessoa? Quem que eles vão sugerir para ser amigo seu, né? Qual notícia, qual coisa que eles levantam um histórico do que você curte, do que você gosta e tal, e mandam para você aquilo que você gosta de ouvir. Gente, nós precisamos ficar atentos, né? Alguém falou uma vez assim, tem a caixinha de promessas, mas tem assim, também assim, a nossa Bíblia, os que gostam de pintar, de destacar, né? Então a gente destaca todos aqueles versículos assim, de promessa, eis meu filho, estou com você, eu nunca te abandonarei. A gente destaca todos aqueles versículos que a gente gosta de ouvir, né? E alguém falou uma vez assim, você quer ouvir Deus? Leia todos os versículos que você não destacou, aí você vai ouvir muito mais de Deus, né? Porque você fez uma seleção daquilo que você prefere, mas a gente precisa ouvir tudo que Deus está falando, né? Então Deus, Ele busca um coração atento, mas Ele também deseja, mesmo aqueles que não estão atentos, Ele adverte, Ele manda advertência. Então, esse rei, ele não merecia ser advertido por Deus. Deus já sabia que ele não queria ouvir, mas Deus fez questão de fazer com que a advertência chegasse aos ouvidos dele. Então isso é muito importante para mim, é a lição forte desse capítulo, que Deus estava falando, olha, eu vou fazer com que essa palavra chegue aos ouvidos, não só dele, mas também dele, né? Então, ele só chegou a ouvir algumas folhas, e aí ele arrancou o rolo da mão do escrivão, cortou em pedaços e jogou no fogo. Versículo 24: não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Gente, tinha alguns dos servos que estavam pelo menos mais abertos, mas nenhum sentiu temor. Mas, versículo 25, posto que Elnatã, olha se Elnatã, será que se ele arrependeu um pouquinho? Porque Elnatã foi o cara que trouxe Urias de volta do Egito, e não foi ele que talvez que matou, mas ele que foi buscar. Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Então, alguns não queriam que ele queimasse, só que mesmo eles não tiveram esse grau de pensar, o que esse rei fez e o que vai acontecer. Então, gente, a comparação é impossível não fazer. Pensa na outra cena que aconteceu pouco antes na história. Pensa na outra história. Josias, ele não achou uma profecia, ele achou as escrituras. Olha a diferença, porque Jeremias,
é o profeta para aquele momento, falou a palavra de Deus para aquela geração, para aquele momento. Então, claro, as escrituras têm um peso maior, mas as escrituras falam no geral, e como eu falei, não sei se semana passada ou na outra, assim, é muito importante a gente saber em que época nós estamos vivendo, como é que a gente aplica esse texto para nós hoje. Nós precisamos dar atenção a essa palavra, porque tem coisas que nós podemos aplicar. Agora, nós precisamos do ministério profético hoje, e é uma coisa que sempre eu volto nisso, nesse estudo sistemático, na minha leitura da Bíblia, sempre eu penso, Deus, o Senhor sempre enviou profetas em toda a história. O Senhor enviou profetas até para a cidade de Nínive. O Senhor mandou um profeta para falar antes do que ia acontecer. Para a Babilônia, para o Egito. Deus mandava não só para Israel, mandava até avisar as outras nações o que vai acontecer. Lá no livro de Daniel, Deus avisou Nabucodonosor, Deus avisou Belsazar, escreveu na parede, para eles saberem que Deus ia fazer uma coisa muito drástica. Então Deus avisa, Ele é um Deus que não deseja julgar, Ele quer fazer tudo possível para que as pessoas ouçam, para que as pessoas inclinem os ouvidos. Nós precisamos de um coração como Salomão, que ouve, um coração sábio, um coração que deseja ouvir. Deus, o Senhor tem uma coisa dura para falar conosco? O Senhor tem uma coisa dura para falar comigo? O Senhor tem uma coisa dura para falar sobre a nossa situação? Fala, eu preciso ouvir, porque essa palavra é a nossa salvação. Gente, como que nós vamos mudar nosso jeito de agir? Como é que nós vamos voltar dos nossos maus caminhos? Eu nem estou achando que os meus caminhos são tão maus assim. A gente faz sempre aquela comparação, tem gente muito pior do que eu, né? Então acho que não estou tão mal assim. E a comparação não é com os outros, a comparação é o que Deus quer de nós. Então, que nós tenhamos esse coração. Mas Josias acharam, né? Vocês lembram da história? Josias, eles acharam o livro da lei, e ele mandou fazer a leitura do livro da lei, que nem era Deus falando nessa geração, por causa do que Manassés fez, nem foi isso. Ele leu, ele ouviu a leitura de Deuteronômio, né, que falava assim, né, se vocês me abandonarem, se vocês fizerem isso, 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 eu vou julgar. Então ele ouviu essa palavra e ele rasgou as vestes, ele ficou profundamente conturbado, ele ficou inquieto. Meu Deus, o que vai acontecer? E aí que ele mandou mensageiros para a profetisa, para saber, Deus, eu li isso aí, e aí, o que o Senhor me diz? O que vai acontecer? Né? Então, isso aqui foi uma palavra muito mais direcionada, e mesmo assim, ninguém rasgou as vestes, ninguém ficou alarmado, ninguém ficou pensando, o que nós estamos fazendo? E eu sei que muita coisa está acontecendo na nossa sociedade, no nosso mundo hoje, e nós precisamos ter corações rasgados, né? Porque a Bíblia é muito clara, né, sobre o que vai acontecer em relação a isso, mas eu tenho insistido muito. Eu sei que a sociedade, o mundo em geral, está chegando num ponto que Deus vai ter que julgar, e isso deve fazer com que a gente rasgue as vestes, que a gente chore, não que a gente tenha prazer em falar assim, olha, porque vocês estão fazendo isso, Deus vai pesar a mão, Deus vai julgar. Isso não deve nos causar nenhum prazer, mas nós devemos ter um coração que chore pelo povo. Mas eu tenho insistido muito que a igreja precisa sentir a situação nossa como igreja, que nós temos muito mais responsabilidade ainda do que o mundo, né, para mudar os nossos caminhos. Bom, versículo 26, então, ele queimou o rolo, ninguém rasgou as vestes, ninguém ficou pensando, será que Deus vai fazer alguma coisa terrível, porque isso é a palavra de Deus que está sendo queimado,
Mas versículo 26, antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Então, ele mandou, lembra que eles mandaram, se escondam e não conte para ninguém, porque eles conheciam o rei, sabiam que provavelmente ia acontecer, e realmente ele quis prender os dois, mas o Senhor os havia escondido. Não é maravilhoso isso? O Senhor, eles foram se esconder, mas provavelmente teriam sido encontrados, mas o Senhor os escondeu. Aí passou para outro nível, né? O Senhor os havia escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma outro rolo. Deus falou assim: vamos começar de novo. Toma outro rolo, escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Joaquim, rei de Judá. Bom, ele já tinha exercitado a memória, então acho que agora a segunda vez foi mais fácil, né? E a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste esse rolo, dizendo, porque escreveste nele, anunciando, certamente virá o rei de Babilônia. Por que Joaquim ficou tão bravo? Porque a profecia era que Babilônia ia vencer. Qual rei que quer escutar antes da batalha que vocês vão ser derrotados? Certamente virá o rei de Babilônia, destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, seu cadáver será lançado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei a sua descendência e os seus servos por causa da sua iniquidade. Trarei sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, todo o mal que falei contra eles, porque não ouviram. Então esse tema continua, eles não ouviram. 32, assim tomou Jeremias outro rolo, deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Então a segunda versão era mais completa do que a primeira, né? Deus não se limita, Deus não perde. Não é maravilhoso pensar, gente, o que eu sei que isso aqui pode ser aplicado de várias formas, mas só queria deixar esse pensamento. O que é que o rei, o que a sociedade, o que as autoridades, o que podem fazer contra a gente? A gente tem muito medo, né? Nesse caso, Deus escondeu, eles não morreram, mas o profeta Urias falou a palavra do Senhor e morreu. Isso você vê no livro de Apocalipse. Tem proteção de Deus, mas tem mártires. Então isso vai acontecer, a gente não sabe como é que Deus escolhe quem vai ser mártir e quem vai ser protegido, mas Deus pode fazer as duas coisas. Mas uma coisa que nós temos que fazer, eu tenho falado bastante sobre esse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, em que o mundo caminha cada vez mais para posições contrárias a Deus. Então nós oramos, nós votamos, nós oramos, nós buscamos a Deus para que Deus nos dê períodos de graça, para que Deus nos dê períodos de liberdade, para que Deus reverta a situação. Mas nós sabemos que um dia, ou agora, ou mais para frente, não vai ter essa reversão. Vai acontecer como aconteceu aqui. Pior e pior e pior. E aí, como é que nós vamos fazer? Como é que vai fazer com nossos filhos? São temores reais, são temores legítimos, mas eu queria falar assim, não tem nada que, assim como Satanás não podia fazer nada contra Jó, que Deus não permitisse, o inimigo, a sociedade, o sistema, o anticristo, nada pode fazer contra nós, senão aquilo que Deus permite. Então, no final, nós temos que ter temor de Deus, e não do mundo, não do sistema. O mundo vai ficar pior, então mais cedo ou mais tarde nós temos que nos preparar. Em quantas outras épocas
E enquanto os outros países, hoje, os cristãos não têm a liberdade que nós temos, vivem em sociedades que não é permitido ensinar a Bíblia, que não é permitido ensinar os valores de Deus. Então a igreja sobrevive e testemunha em todo tipo de situação. Então nós temos que estar preparados para todas essas situações. O importante é ouvir de Deus, o importante é ter um coração realmente sensível a Ele, porque Ele pode nos esconder, mas também, se, como Daniel como os 3 amigos de Daniel falaram na fornalha de fogo, se Deus quiser nos livrar, bem, se não quiser nos livrar, nós vamos ser fiéis a Ele da mesma forma. Então nós temos que estar prontos, nos preparando. Talvez não vá acontecer isso agora, talvez é daqui 10 anos, 20 anos, 5 anos, eu não sei, mas em algum momento a igreja vai ser chamada para dar testemunho da sua fé, para viver a sua fé em circunstâncias totalmente hostis. Então nós temos que estar preparados para isso também. E mesmo o rolo, olha só, queimou. Eu vi uma história, agora não vou lembrar os detalhes, mas uns missionários, acho que do século XIX ou do século XVIII, não sei, assim, faz bastante tempo. Eu não lembro da data, não lembro exatamente dos nomes, mas eram missionários que estavam traduzindo a Bíblia pela primeira vez na língua daquele povo, eu acho que era na Índia, e veio um incêndio, eu acho que não foi proposital, não lembro desse detalhe, mas veio um incêndio e queimou todo o trabalho que eles tinham feito de 10 anos, uma coisa assim, 10 anos, que outra vez não tinham computadores, não tinham gravação, não tinha como salvar aquilo, queimou tudo que eles tinham feito. Por que Deus permitiu isso, né? É a primeira pergunta. Mas Deus não se intimida, queimou o rolo, escreve de novo. Deus é poderoso para fazer isso, né? E outro comentário que eu li também em relação a esse capítulo, que eu achei interessante, é mais ou menos o que Joaquim fez. Ele queimou o rolo, porque falava mal dele, falava mal do que ia acontecer né? Ele queimou, como se isso fosse proteger alguma coisa, né? Então alguém fez uma comparação que eu achei bem apropriado, que o capitão de um navio, que ele tem um mapa que mostra que, se ele continuar andando nessa direção, ele vai enfrentar rochas embaixo da água, assim, o navio vai naufragar. Então tem um mapa que mostra, se você continuar nessa rota, vai ser desastre. Aí ele, para assim, não, eu não acredito nisso, ele queima o mapa. Isso vai adiantar alguma coisa? As rochas, os perigos, os obstáculos estão ali do mesmo jeito. Então, assim, eu achei bem apropriada essa ilustração, né? Ele queimou o rolo, e isso não ia mudar de forma nenhuma a sentença de Deus. Senhor Jesus, nós queremos ser um povo com o coração atento para Ti, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que existem muitas aplicações, nós podemos pensar de governantes hoje em muitos lugares no Brasil, em outros lugares, que não querem ouvir as advertências, não querem saber daquilo que o Senhor falou, daquilo que o Senhor advertiu, mas nós queremos aplicar isso para nós, queremos que o Senhor trate com o nosso coração, queremos que a Tua igreja seja esse povo que dá ouvidos à Tua voz. Queremos ouvir, queremos poder discernir quando o Senhor está falando, que o Senhor possa realmente tornar clara a Tua voz, mas sabemos que precisa ter uma preparação antes, que o nosso coração precisa estar disposto, a igreja precisa estar disposta, os líderes, o povo, todos nós precisamos estar dispostos a ouvir a Tua voz, mesmo quando o Senhor fala coisas que não queremos ouvir. Senhor, abre o nosso coração, toca em nosso interior, faz com que, ó Deus, tenhamos essa sensibilidade, essa abertura para poder realmente sentir quando o Senhor está falando.
Pedimos isso em nome de Jesus, não só para nós, mas para todo o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.